Olá, eu sou o Dr. Fernando Almeida e hoje vamos falar sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Quando devemos procurar um urologista e como devemos fazer o acompanhamento para prevenção e diagnóstico precoce nesse problema. Primeiramente, é importante entender como surge o câncer. Câncer, qualquer tipo dele, em qualquer lugar do corpo, ele surge decorrente de uma alteração no funcionamento celular. Ou seja, nosso organismo é composto por células, bilhões de células. E essas células têm uma replicação para regeneração. Por exemplo, quando machucamos a pele, ela se regenera por uma multiplicação celular. Essa multiplicação celular, ela é controlada, ela acontece de maneira orientada e sempre o suficiente para regenerar aquela lesão ou aquele problema que surge. Entretanto, quando nós temos o surgimento de um tumor, uma origem de um câncer de mama ou um câncer de próstata, algumas células daquele órgão apresentaram uma mutação, uma alteração genética no seu DNA, na estrutura que forma essas células e que define a sua multiplicação, e essa célula passa a ter uma replicação, ou se duplicar de uma maneira exagerada, maior do que ela deveria fazer dentro daquele órgão. Desta forma, essas células se replicando de uma maneira mais rápida do que deveriam, formam nódulos, formam tumores, e esses tumores podem crescer dentro daquele órgão e depois de crescer ou depois de um certo tempo nesse desenvolvimento, podem enviar células à distância, ou seja, células saem daquele órgão, no caso a próstata, e elas vão para outros locais. No caso do câncer de próstata, o lugar mais comum são os ossos, especialmente ossos da coluna. Então, uma vez que essa célula se desorganiza e começa a crescer de maneira involuntária, ela deve ser eliminada. Existem maneiras de se eliminar essa célula. Então, no caso do câncer de próstata, essas células, esse problema costuma ocorrer após os 45 anos de idade. E é por isso que depois dos 45 anos de idade, aqueles homens que têm história familiar, ou seja, um parente de primeiro grau, pai ou tio, ou irmão que tiveram câncer de próstata, devem ficar atentos e procurar o urologista para fazer o diagnóstico e o acompanhamento anual e com o objetivo de quê? De se diagnosticar precocemente, quando essas células começaram a se multiplicar de maneira equivocada. E assim se consegue um diagnóstico quando o tumor ainda é muito pequenininho. E com isso, o tratamento é muito, ou quase totalmente eficiente, no sentido de eliminar esse tumor e erradicar a doença. Já aquelas pessoas que não têm histórico familiar, a partir dos 50 anos, devem procurar o urologista para aconselhamento. O que significa isso? O urologista vai lhe orientar a respeito de como fazer o segmento e a prevenção dessa doença. Em algumas situações pode-se orientar a fazer uma rotina anual, outras vezes com espaço maior, mas o urologista é o melhor médico que vai analisar toda a situação, todo o contexto, todos os fatores de risco daquela pessoa para poder definir a melhor forma de acompanhamento. Então, uma vez que se começou o acompanhamento, e esse acompanhamento é feito por meio de um exame de sangue chamado PSA. O PSA nada mais é do que uma enzima produzida pela próstata. Essa enzima ela está em alta concentração no sêmen. E uma pequena parcela acaba indo para o sangue. Essa parcela que vai até o sangue, ela, quando eleva-se de uma maneira irregular, ou maior do que o esperado, ela nos chama a atenção de que possa ocorrer alguma coisa ou algum problema nessa próstata. Não necessariamente câncer. Por exemplo, uma inflamação na próstata pode causar uma elevação dos níveis dessa enzima chamada PSA. Mas o urologista, mais uma vez, é o médico que vai saber dizer se isso é uma alteração que pode ser acompanhada ou não, se merece algum outro tipo de intervenção ou tratamento. Além do PSA, o que nós fazemos é o exame de toque. O exame é um exame muito rápido, que dura poucos segundos, mas nós conseguimos palpar a próstata na busca de algum nódulo,
de alguma alteração na sua textura que nos faça pensar que existe o surgimento de algum tumor naquela glândula. Da mesma forma que a mulher palpa as mamas em busca de nódulos, em busca de alterações, o urologista consegue fazer essa palpação na próstata. Dessa forma, com o exame de PSA e toque e com toda a história familiar, história que esse paciente nos conta no consultório, nós podemos acompanhar de maneira adequada para definir qual a melhor forma de prevenção no surgimento do câncer de próstata. Bom, vocês podem ver mais vídeos como esse no nosso canal do YouTube e no nosso site www.drfernandoalmeida.com.br.